Senhor, por que te manifestaste a nós e não ao mundo? Esta pergunta, feita por um dos 12 apóstolos durante a última ceia, ecoa através dos séculos como um sussurro profético. Aquele que a pronunciou jamais imaginou que 2000 anos depois seria invocado milhões de vezes ao redor do mundo por pessoas desesperadas, enfrentando situações que parecem não ter solução. Seu nome? Judas Tadeu, o apóstolo esquecido que se tornaria o santo das causas impossíveis. Mas por que justamente ele, cujo nome carrega o peso de uma das maiores traições da história? Por que aquele que viveu na sombra dos outros apóstolos se transformou no intercessor dos desesperançados? A resposta está enterrada nas brumas do tempo, nos silêncios dos evangelhos e nos mistérios de uma vocação que floresceu justamente onde a esperança humana encontra seus limites. A história começa na Galileia do primeiro século, numa terra devastada pela opressão romana e dilacerada por conflitos religiosos. Era um tempo em que a esperança parecia morta, sufocada pelo peso de séculos de dominação estrangeira. Foi neste cenário sombrio que nasceu Judas, filho de Alfeu, também chamado de Cleofas, irmão de São José, e, portanto, primo carnal de Jesus Cristo. Desde a infância, Judas cresceu ouvindo histórias sobre seu primo extraordinário. Nas reuniões familiares, sussurravam sobre os prodígios que cercavam o menino de Nazaré. Alguns diziam que Jesus falava com uma sabedoria que desconcertava os doutores da lei. Outros murmuravam sobre curas inexplicáveis e fenômenos estranhos que aconteciam onde quer que ele passasse. Mas, para Judas, Jesus era simplesmente o primo mais velho, aquele que brincava com ele durante as festas familiares e lhe contava parábolas que pareciam simples histórias de criança, mas guardavam mistérios profundos. A vida de Judas transcorria de forma aparentemente comum para um jovem galileu da época. Aprendera o ofício do pai, provavelmente como agricultor ou pescador, e crescera imerso nas tradições judaicas, aguardando como todos os de sua geração a vinda do Messias prometido. Mas um encontro mudaria tudo para sempre. Quando Jesus iniciou seu ministério público aos 30 anos, Judas foi uma das primeiras pessoas a reconhecer nele algo divino. Não foi apenas o laço familiar que o atraiu, mas uma percepção sobrenatural de que aquele carpinteiro de Nazaré carregava consigo o poder de Deus. Diferentemente de outros apóstolos que hesitaram ou questionaram, Judas simplesmente deixou tudo para trás quando ouviu o chamado: "Segue-me". Entretanto, desde o início, Judas percebeu que ocuparia um lugar peculiar entre os 12. Enquanto Pedro se destacava por sua impetuosidade, João por sua proximidade com o Mestre e até mesmo Tomé por suas dúvidas célebres, Judas permanecia frequentemente em silêncio. Nos evangelhos, ele é mencionado apenas algumas vezes, sempre de forma discreta, quase marginal. Esta posição de segundo plano não era acidental, era profética. Durante os 3 anos que acompanhou Jesus, Judas foi testemunha de todos os grandes milagres. Viu paralíticos caminharem, cegos recuperarem a visão e até mortos ressuscitarem. Participou da multiplicação dos pães, caminhou sobre as águas tempestuosas do mar da Galileia e esteve presente quando Jesus transfigurou-se no Monte Tabor. Mas havia algo que o incomodava profundamente. Por que tantos rejeitavam uma mensagem tão clara? Por que o mundo permanecia cego diante de tamanha evidência? Foi durante a última ceia, naquela noite carregada de presságios sombrios, que Judas fez a pergunta que definiria sua missão eterna. Jesus acabara de prometer que se manifestaria aos apóstolos após sua morte, e Judas, tomado por uma angústia profunda, questionou: "Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo?" A resposta de Jesus foi enigmática, mas profundamente reveladora. Aqueles que amam a Deus e guardam sua palavra serão amados pelo Pai, e eles, Pai, Filho e Espírito Santo, virão e farão nele sua morada. Naquele momento, Judas compreendeu algo que o marcaria para sempre. A manifestação de Deus não acontece de forma espetacular para as multidões, mas de maneira íntima e misteriosa para aqueles que realmente o buscam. Esta revelação seria o fundamento de sua futura missão como intercessor dos casos impossíveis, porque ele entendeu que, quando tudo parece perdido, quando o mundo já não oferece saídas, é justamente aí
que Deus se manifesta de forma mais poderosa. A paixão e morte de Jesus devastaram Judas de uma forma única. Enquanto outros apóstolos fugiram por medo ou negaram por fraqueza, Judas permaneceu próximo, sofrendo em silêncio uma dor que poucos conseguiriam suportar. Ver seu primo, seu mestre, seu Deus sendo torturado e executado como um criminoso comum foi uma experiência que o marcou profundamente. Mas foi justamente nessa situação, aparentemente sem esperança, que ele presenciou o maior dos milagres, a ressurreição. Após Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, Judas recebeu uma missão específica: levar o Evangelho às regiões mais distantes e esquecidas do mundo conhecido. Enquanto Pedro pregava em Roma, João na Ásia Menor, Judas foi enviado às terras mais inóspitas e perigosas, Mesopotâmia, Armênia e possivelmente até a Pérsia. Não era coincidência que o apóstolo mais silencioso fosse enviado aos lugares onde a palavra de Deus jamais havia ecoado. Durante suas viagens missionárias, Judas descobriu que sua pregação tinha um poder especial. Conseguia tocar o coração daqueles que haviam perdido toda a esperança. Nas cidades devastadas pela guerra, entre os escravos sem perspectiva de liberdade, junto aos doentes desenganados pelos médicos, a mensagem de Judas encontrava terreno fértil. Ele próprio havia experimentado o desespero ao ver Jesus morrer na cruz, e agora podia oferecer a outros a mesma esperança que havia recebido na ressurreição. Os milagres começaram a acontecer ao redor de Judas de uma forma diferente dos outros apóstolos. Não eram curas espetaculares diante de grandes multidões, mas transformações silenciosas e profundas em vidas individuais. Conta-se que, na região de Edessa, ele curou um rei chamado Ábigaro de uma doença misteriosa que consumia seu corpo há anos. Mas o verdadeiro milagre não foi a cura física, mas a conversão de todo o reino ao cristianismo. Na Armênia, Judas enfrentou seus maiores desafios. A região era dominada por cultos pagãos extremamente violentos, onde sacrifícios humanos eram comuns e a feitiçaria estava profundamente enraizada na cultura local. Os sacerdotes pagãos, percebendo a ameaça que o cristianismo representava para seu poder, iniciaram uma perseguição implacável contra o apóstolo. Judas foi preso, torturado e submetido a humilhações terríveis, mas nada conseguia quebrar sua fé ou fazer com que abandonasse sua missão. Foi durante este período de perseguição que aconteceu um dos episódios mais extraordinários da vida de São Judas Tadeu. Conta uma antiga tradição que, enquanto estava aprisionado em uma masmorra escura e infecta, ele recebeu a visita de Jesus Cristo em pessoa. O mestre apareceu-lhe, envolto em uma luz sobrenatural, e lhe disse: Judas, meu fiel servo, não temas. Assim como eu ressuscitei dos mortos, também aqueles que confiam em tua intercessão encontrarão vida nova quando tudo parecer perdido. Tu serás o advogado dos desesperados, o último recurso dos aflitos, porque conheces o poder da esperança quando ela nasce do próprio desespero. A partir deste encontro místico, o ministério de Judas ganhou uma dimensão completamente nova. Pessoas de toda parte começaram a procurá-lo não apenas para ouvir o Evangelho, mas para pedir sua intercessão em situações que pareciam impossíveis. Mulheres estéreis pediam-lhe filhos, comerciantes arruinados imploravam por uma nova chance, doentes desenganados suplicavam cura, prisioneiros rogavam por liberdade. E o mais impressionante é que, de alguma forma misteriosa, muitas dessas orações eram atendidas. Mas o preço de ser o intercessor dos casos impossíveis era alto. Judas carregava sobre si o peso de milhares de súplicas desesperadas, e isto consumia sua alma de uma forma que poucos conseguiriam suportar. Seus companheiros de missão relatavam que frequentemente o encontravam prostrado em oração por horas seguidas, lágrimas escorrendo pelo rosto, intercedendo por pessoas que jamais conheceria pessoalmente, mas cujo sofrimento ele sentia como se fosse próprio. A confusão com o nome também se tornou parte do mistério que envolvia São Judas Tadeu. Muitos evitavam invocar sua proteção por temerem confundi-lo com Judas Iscariotes, o traidor. Esta rejeição inicial, paradoxalmente, fortaleceu sua vocação especial. Assim como Jesus foi rejeitado pelo mundo, Judas Tadeu
também experimentou a dor da incompreensão. Isso o tornou ainda mais sensível às situações em que as pessoas se sentiam abandonadas por todos. Durante suas últimas pregações na Armênia, Judas sabia que o fim se aproximava. As visões se tornaram mais frequentes e intensas. Em seus sonhos, via multidões de pessoas de épocas futuras clamando por sua ajuda. Contemplava situações que ainda não haviam acontecido: guerras devastadoras, pragas mortais, crises econômicas, famílias destroçadas. E em todas essas visões, escutava o mesmo clamor: São Judas Tadeu, advogado das causas impossíveis, rogai por nós. O martírio chegou de forma brutal e inesperada. Os sacerdotes pagãos, enfurecidos pela conversão em massa de seus seguidores, organizaram um ataque surprise ao local onde Judas pregava. Era o ano de 70 depois de Cristo, num dia comum que se tornaria extraordinário pela entrada de mais um santo no paraíso. Judas estava ensinando um grupo de novos convertidos quando os agressores irromperam no local. Há diferentes versões sobre os detalhes de sua morte, mas todas convergem para a violência extrema do martírio. Alguns relatos dizem que ele foi morto a golpes de machado, outros mencionam lanças ou espadas. O que todos concordam é que, mesmo diante da morte iminente, Judas permaneceu sereno, perdoando seus algozes e orando por eles. Suas últimas palavras, segundo a tradição, foram: Senhor, assim como me manifestaste tua glória na ressurreição, manifesta-te a todos aqueles que buscarem tua ajuda através de minha intercessão. Que nenhuma causa seja impossível para quem confia em ti. No momento de sua morte, testemunhas relataram fenômenos extraordinários. Uma luz intensa envolveu seu corpo martirizado, um perfume sobrenatural se espalhou pelo ambiente e muitos dos presentes afirmaram ter visto anjos descendo do céu para receber sua alma. Mas o mais impressionante foi que várias pessoas doentes que estavam no local foram instantaneamente curadas, como se o poder de intercessão de Judas tivesse se multiplicado no exato momento de sua entrada na glória eterna. Após seu martírio, o culto a São Judas Tadeu se espalhou rapidamente, mas de forma discreta e silenciosa, exatamente como havia sido sua vida terrena. Não eram grandes templos ou celebrações pomposas que marcavam sua devoção, mas orações sussurradas em quartos escuros por pessoas desesperadas, velas acesas em cantos esquecidos por almas aflitas, súplicas fervorosas feitas por aqueles que já não tinham mais ninguém a quem recorrer. Durante os primeiros séculos do cristianismo, relíquias de São Judas Tadeu começaram a ser veneradas em diferentes partes do mundo. Seus restos mortais, segundo algumas tradições, foram levados para Roma e depositados na Basílica de São Pedro, junto aos de São Simão, outro apóstolo com quem teria compartilhado o martírio. Em outros relatos, parte de suas relíquias teria permanecido no Oriente, sendo venerada em diversos santuários. Mas foi durante a Idade Média que a devoção a São Judas Tadeu realmente se consolidou, como o recurso dos casos impossíveis. Em época de peste negra, quando a morte ceifava famílias inteiras e a medicina não oferecia esperança, multidões se voltaram para o apóstolo esquecido. Relatos de curas milagrosas, de famílias poupadas da doença, de soluções inesperadas para problemas insolúveis começaram a se multiplicar por toda a Europa. No século XVI, durante o período das grandes navegações, marinheiros começaram a invocar São Judas Tadeu antes de partirem para viagens perigosas. Diziam que, quando as tempestades ameaçavam destruir os navios e todos já haviam perdido a esperança, uma misteriosa calma se fazia no mar, após rezarem ao santo das causas impossíveis. Esta devoção se espalhou pelas colônias americanas, chegando ao Brasil através dos portugueses. Foi no Novo Mundo que a devoção a São Judas Tadeu ganhou características únicas. Entre os escravos africanos que viviam a situação mais desesperadora imaginável, o santo se tornou uma fonte de esperança secreta. Nas senzalas, sussurravam orações pedindo liberdade, cura para os filhos doentes, força para suportar os castigos. Muitas vezes, essas orações eram atendidas de formas inesperadas. Senhores que mudavam de comportamento, doenças que desapareciam misteriosamente, oportunidades de fuga que surgiam do nada. Durante os séculos XVIII e XIX,
quando o racionalismo iluminista questionava os milagres e a Igreja Católica passava por diversas crises, a devoção a São Judas Tadeu permaneceu firme entre o povo simples. Era como se, quanto mais o mundo se tornava cético em relação ao sobrenatural, mais as pessoas precisassem de alguém que intercedesse pelos casos que a razão humana considerava impossíveis. No século XX, especialmente durante as duas guerras mundiais, São Judas Tadeu viveu um período de particular intensidade em sua missão de intercessor. Mães desesperadas oravam por filhos que haviam partido para campos de batalha. Famílias inteiras suplicavam proteção durante bombardeios. Prisioneiros de guerra pediam forças para sobreviver em campos de concentração. E milhares de testemunhos começaram a surgir de pessoas que afirmavam ter recebido ajuda milagrosa do santo das causas impossíveis. Um dos casos mais impressionantes aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, em uma cidade italiana que estava sendo bombardeada intensamente. Uma família havia se refugiado no porão de sua casa, mas uma bomba atingiu o prédio, fazendo com que toda a estrutura desabasse sobre eles. Soterrados e sem possibilidade de escape, já se preparavam para morrer quando a mãe começou a rezar fervorosamente a São Judas Tadeu. Segundo o testemunho da família, uma luz misteriosa começou a brilhar entre os escombros, indicando um caminho de saída que antes não existia. Todos conseguiram escapar ilesos, e o caso foi investigado tanto pelas autoridades civis quanto eclesiásticas. Hoje, no século XXI, São Judas Tadeu continua sendo invocado por milhões de pessoas ao redor do mundo. Seus santuários estão sempre repletos de fiéis que chegam carregando as mais diversas aflições: desemprego, doenças terminais, filhos desaparecidos, casamentos destroçados, vícios que parecem impossíveis de vencer, problemas financeiros sem solução aparente. E o mais impressionante é que mesmo depois de quase 2000 anos, os testemunhos de graças alcançadas continuam a acontecer. Mas qual é o segredo de São Judas Tadeu? Porque justamente ele se tornou o especialista em casos impossíveis. A resposta está na pergunta que fez a Jesus durante a última ceia: por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Ele compreendeu que Deus não age sempre de forma espetacular e pública, mas muitas vezes trabalha no silêncio, na intimidade do coração humano, justamente quando todas as saídas humanas se esgotaram. São Judas Tadeu ensina que não existem causas verdadeiramente impossíveis para Deus, apenas situações em que nossa fé precisa ser purificada e fortalecida. Ele próprio passou pela experiência de ver seu mestre aparentemente derrotado na cruz, para depois contemplar a glória da ressurreição. Por isso consegue compreender a angústia daqueles que enfrentam situações sem saída e intercede por eles com a autoridade de quem conhece o poder transformador de Deus. Sua festa é celebrada no dia 28 de outubro, data em que a Igreja relembra não apenas seu martírio, mas principalmente sua missão eterna de intercessor. Neste dia, multidões se dirigem aos seus santuários, levando pedidos desesperados e também agradecimentos por graças recebidas. É impressionante observar a diversidade de pessoas que buscam sua proteção. Ricos e pobres, jovens e idosos, intelectuais e simples, todos unidos pela experiência comum do desespero humano e pela esperança na intercessão divina. Se você tem alguma situação em sua vida que parece impossível de resolver, se já tentou todos os recursos humanos e ainda não encontrou saída, talvez seja a hora de conhecer melhor este santo tão especial. Em nossa página, você encontrará orações tradicionais a São Judas Tadeu, novenas poderosas e testemunhos impressionantes de graças alcançadas. O link está aqui na descrição. Não perca a oportunidade de descobrir o poder da intercessão do santo das causas impossíveis. E você, já teve alguma experiência com São Judas Tadeu? Já recebeu alguma graça através de sua intercessão? Ou talvez tenha alguma intenção especial que gostaria de compartilhar para que toda a nossa comunidade possa orar junto? Deixe seu testemunho ou pedido nos comentários. Juntos somos mais fortes na fé e na esperança. Lembre-se, para São Judas Tadeu, especialista em casos impossíveis, não existe situação sem solução quando há fé verdadeira. Que este santo extraordinário,
que viveu na simplicidade, mas morreu na glória, interceda por todos nós em nossas necessidades mais urgentes. Que Ele nos ensine a confiar em Deus, mesmo quando todas as portas se fecham, porque é justamente aí que os milagres acontecem. São Judas Tadeu, advogado das causas impossíveis, rogai por nós.